momento de reflexão da Palavra de Deus, ministrada pelo pastor Cláudio Morandi. Hoje nós vamos tratar desse assunto aqui bastante oportuno para os nossos dias, sobre o casamento. A cruz no casamento o torna feliz. Torna um casamento solidificado, um casamento eficiente, um casamento eficaz. Um casamento que passou pela cruz é um casamento inteiramente sustentado pela pessoa de Cristo Jesus. A ideia do casamento foi do Pai, do nosso Deus. Então não foi nossa. Então Ele é quem edifica o casamento. Então nós vamos ler aqui, em 1 Coríntios, vamos ler dois textos. 1 Coríntios 1, verso 17, a Bíblia diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Agora vamos abrir em Cantares de Salomão, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 10. Cântico, ou Cantares de Salomão, capítulo 4. Vamos ler do 7 até o verso 10. A Bíblia diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Olha do cimo do Amana, do cimo do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Que belo é o teu amor, ó irmã minha, noiva minha! Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos dirige nesta meditação, nesta reflexão bíblica. Vamos orar. Nosso Pai, a nossa alegria é muito grande, ela é transbordante, porque é o Senhor quem tem aberto a Tua palavra para nós. E se o Senhor, Pai, não comunicar essa verdade aos nossos corações, nós ficaremos no escuro com relação à Tua palavra. Por isso, meu Pai, nós sabemos que um dos ataques que Satanás tem feito nesses últimos dias é para tentar destruir a família. É fazer com que realmente os irmãos sejam envergonhados. Pai Santo, mas que os seus olhos sejam abertos nessa oportunidade, para que eles possam perceber quem Tu és, aquilo que Tu já realizou na cruz, em benefício de toda a humanidade, de todos os casamentos. Pai, nós sabemos que é o Teu Filho Jesus quem sustenta todas as coisas. Consequentemente, Ele também sustenta o nosso casamento. Pai, nós estamos diante da grandeza da Tua palavra. Foi o Senhor quem teve a ideia do casamento. E nós estamos aqui diante do Senhor, nesta oportunidade, pedindo o Teu socorro para que então Tu tragas o entendimento espiritual, restaurando casamentos, restaurando vidas, nos levando a conhecer verdadeiramente por revelação a obra consumada da cruz no Calvário, para que quando Cristo vem habitar em nós, todos nós sabemos, Pai, que Ele nos satisfaz plenamente. Ele é aquele que satisfaz a alma sequiosa. Ele é aquele que satisfaz as nossas necessidades mais intrínsecas e profundas da nossa alma. Pai, nos leva, nos conduz a uma relação mais especial, profunda com Teu Filho Jesus. E faz com que as nossas almas, ó Pai, tão distraídas, possam voltar para Cristo. E nele ter toda a nossa sede saciada, toda a nossa fome de significado saciada. Pai Santo, abra o nosso coração, nos unge, abra os ouvidos e nos dê alegria na proclamação e alegria na recepção. Que os nossos corações sejam um receptáculo
da tua palavra, e que a tua verdade, que a tua palavra, que é viva, eficaz e penetrante, de fato penetre, Pai, em nossos corações e opere transformações gloriosas e maravilhosas. É no nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amados, eu quero hoje tratar um pouquinho, avançar um pouquinho com todos vocês sobre essa questão do casamento. Tem muitos casamentos infelizes, né, vivendo uma vida aí completamente camuflada numa aparência, sendo que de fato precisam reconhecer aquilo que Cristo é e fez. Então eu iniciei com o texto aqui da palavra de Deus em 1 Coríntios 1, verso 17, porque, irmãos, o princípio que Deus estabeleceu para todos os níveis da nossa vida, inclusive no casamento, é a cruz. Então nós não podemos anular em hipótese alguma a cruz, principalmente no casamento, porque, amado, se a cruz não estiver operando em nosso casamento, o nosso casamento está fadado ao fracasso. Ele não vai poder caminhar. E Deus, esse Deus de misericórdia, ele sabia que o homem ia pecar, sabia que o casal iria ter muitos problemas. Você é casado ou casada, você sabe os problemas, as dificuldades que você tem enfrentado na sua relação conjugal, no seu trabalho. Uma série de fatores tem contribuído para, então, o casamento seja abalado. Então é necessário que nós tenhamos os olhos abertos para vermos que a cruz, ela tem que ser o cerne, o centro ali do casamento. Logicamente que a cruz, ela vai eliminar tudo aquilo que tem ou que serve de impedimento para que o casamento seja um casamento progressivo, um casamento alegre, um casamento que vai encontrar toda a sua satisfação plena na pessoa de Cristo. Então é necessário veementemente que o casal, antes de tudo, passe pela cruz. Porque o que tem impedido as pessoas de ter um casamento feliz é uma coisa chamada ego, o egocentrismo. As pessoas normalmente elas casam, isto a gente ouve de muitos noivos, de muitos jovens, né? Eu vou casar para ser feliz. Não, esta é um posicionamento, é uma ideia extremamente errada. Nós nunca podemos ter essa ideia de entrar no casamento ou de nos casarmos para sermos felizes. Não é isso a ideia. Não é isso que Deus tem planejado. Quando você casa para ser feliz, você está demonstrando que é uma pessoa egoísta. Porque se você casar para fazer o seu cônjuge feliz, o seu casamento vai ser um casamento feliz, alegre, celebrante, festivo. A sua família vai ser linda e abençoada pelo Senhor. Né? Porque o foco, o objeto do nosso amor é o cônjuge. E o que nos uniu foi o amor. Não é verdade? Então, por isso que é necessário que a cruz, em primeiro lugar, venha fazer parte do casamento. Ou seja, ela tem que cortar, extirpar tudo aquilo que de fato é do homem. Paulo diz lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Então isso é maravilhoso. Amados, se nós de fato não tivermos uma real experiência, não apenas um conhecimento da mensagem da cruz. Porque ter conhecimento da mensagem da cruz e não a experiência, isso vai trazer para a sua vida somente divisão, ressentimentos, dúvidas, né, desânimo, desacordos, uma série de coisas. Você lê 1 Coríntios, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Então, tem muitas pessoas com a mentalidade carnal que não conseguem viver uma vida de fato tratada pela cruz, vai viver com uma mente inchada, vivendo o seu próprio idealismo. Eu penso assim, eu penso dessa maneira, foi assim que eu aprendi, e Gabriela. E vai morrer a si mesmo. Mas a cruz, ela vai tirar, vai extirpar tudo aquilo que de fato está relacionado ao egocentrismo. Né? A cruz, ela tem que fazer parte do casamento. A cruz não pode ser anulada no casamento. Olha, amados, nós estamos vendo em nossos dias que 50% das pessoas que estão aí sorrindo, né, elas vão para o altar sorrindo no casamento, elas passam a vida inteira chorando por causa do casamento. Será que eu casei com a pessoa certa? Eu parece que casei com o marido errado. A minha esposa, será que é a mulher de Deus para mim? É sim, amado. É que ambos precisam de passar pela cruz.
Porque o seu casamento não precisa ser assim uma luta, uma guerra, vivendo como se fosse dois adversários em casa. Por quê? Porque Deus, o Pai, o idealizador do casamento, ele tem princípios claros dentro da sua palavra para conduzir você à verdadeira felicidade e alegria no casamento. Se você observar no livro de Cantares, no capítulo 4, a partir do verso 7, onde nós fizemos a leitura aqui, você vai verificar que Salomão, ele começa a traçar ali algumas diretrizes e balizas para um casamento feliz. E ele ali nos oferece alguns desses princípios para que então, pela cruz, o nosso casamento seja um casamento feliz, seja um casamento alegre, seja um casamento que de fato as pessoas vão olhar e vão dizer o seguinte: aquele casal, Cristo habita e reina na vida deles. Eu gostaria de ser como eles, né? Então é bom quando o mundo, eles olham para o casamento e vejam Cristo no casamento. Que agradável é isso, que saudável é isso, meus amados. Então eu quero compartilhar com você nesta manhã esses princípios, porque na verdade nós não podemos ser plenamente felizes se o nosso casamento fracassa e naufraga. E tem muitos casamentos que estão por um fio, né? O marido não suporta mais a esposa não suporta mais o marido, o cachorrinho está ocupando o lugar do marido e vice-versa. É bem verdade que muitas pessoas que começam a vida conjugal indo para o altar cheios de sonhos, planos e projetos, acabam vivendo a vida chorando, sofrendo e terminando essa trajetória muitas vezes nas barras de um tribunal, num divórcio traumático e doloroso. Eu tenho atendido tantos casais, tantos homens quantas mulheres que estão sofrendo pela separação. Então, meu querido ouvinte, é possível, você que me escuta, começar um casamento com alegria, com sonhos, com planos, com coração pleno de amor, de romantismo, e no meio do caminho perceber que esta relação adoece, se desertifica e começa a sangrar, e então manter a comunicação parece ser impossível. Olha, vou dizer algo muito importante para você. O romantismo, nesses casos, ele desaparece. E a harmonia, ela vai embora. E o que vai acontecer? Acontece que o lar se transforma numa arena de brigas, de mágoas, de ressentimentos, de contendas, e a situação fica absolutamente insustentável. Por quê? Não há mais diálogo. E quando há algum tipo de conversa, é só na base do coice. Há um escoiciamento para lá e para cá. E eles se esquecem que, Provérbios capítulo 15, do versículo 1, a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Todas as vezes que uma mulher iracunda ou um homem bravo, nervoso, ele vai tratar com a sua esposa, com seus filhos, ele trata numa braveza terrível. Mas por que lá fora no mundo, lá no seu trabalho, trata a todos com paciência, e aquelas pessoas que você muitas vezes trata com paciência, elas não te amam? Agora a tua esposa te ama, o teu marido te ama, teus filhos te amam. Por isso que lá, aquelas pessoas do seu lar é a tua família, são pessoas que você deveria tratar com carinho, com amor, com dedicação, com doação. E você os trata como se fosse um bando de animais. Não é assim na maioria dos casamentos, queridos? Por isso que a cruz, ela é fundamental, estar operando no nosso dia a dia. Paulo diz assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, levando sempre por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Então, a maior desejo do nosso coração deve ser a manifestação da vida de Cristo no casamento. Mas para isso o casamento, ele tem que passar pela cruz. O homem e a mulher têm que ter seus olhos abertos para que então eles venham a crer que lá naquela cruz o fim de uma vida egoísta acabou, terminou. Então eu quero hoje aqui, com a ajuda do Senhor, verificar ou estabelecer alguns princípios, né, para um casamento feliz. Né? Então vamos ver esses princípios aqui lá no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 4, onde nós fizemos a leitura inicialmente. Aqui, meus amados, o primeiro princípio é o princípio do elogio.
Aqui no capítulo 4, no versículo 7, Salomão diz assim: Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Lógico que a sulamita ela é uma figura da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Dentro do casamento, o marido ele é uma figura de Cristo. A mulher, uma figura da igreja. Então, vocês imaginam como deve ser este relacionamento entre marido e mulher. Primeiro que o marido, quando contempla sua esposa, diz que ela é toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Isso é maravilhoso. E é assim que Cristo vê a igreja. Eu sei que o mundo não vê dessa maneira. O mundo é um mundo crítico. O mundo diz assim, aquele homem, aquela mulher, eram dois safados, eram dois sem vergonhas, gostavam de passar trote nos outros em seus negócios, mas agora estão lá, são crentinhos. Mas eles desconhecem que uma vez que cremos no Senhor, a nossa velha vida foi crucificada com Cristo. E Cristo, então, passa a habitar dentro de nós. E pelo fato de Cristo ser nossa vida, quando o nosso Deus, o nosso Pai, olha para este casal que creram no Senhor, ele não vê outra pessoa, ele vê a pessoa de Cristo. Por isso que a igreja ela é perfeita, ela é santa, ela é sem defeito. A igreja é gloriosa, pelo simples fato do glorioso estar morando dentro dos corações. Então, amado, aqui, mas é importante quando o marido elogia a sua esposa. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Então, a mulher ela precisa de reafirmações, né? Ou seja, eu sempre digo para a minha esposa, olha, Adriana, como eu te amo, como você é especial para mim. Eu sei que existem muitas mulheres bonitas no mundo, mas você, a todas, tripudia, né? Então parece que este homem aqui, Salomão, estava fora de órbita, ou não estava sendo honesto. Por quê? Você pode questionar, não existe uma pessoa sem defeito. Então, irmãos, por que Salomão diz isso? Por quê? Sabe por quê? Ele diz isso porque o amor se concentra nas virtudes e não nos defeitos. O amor sempre irá se concentrar nas virtudes e nunca em seus defeitos. Agora, o seu papel no casamento é pontuar as virtudes do seu cônjuge, valorizá-las, verbalizar isso para ele ou para ela. Porque quando você foca nas virtudes, o que acontece? Você está encorajando o seu cônjuge a superar as suas próprias fraquezas. Tem um ditado chinês, que eu acho muito interessante, ele diz o seguinte: você pega mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Está vendo? Por isso que um elogio sincero, verdadeiro, vale mais do que 1000 críticas. Por isso você que me escuta nesta oportunidade, regue o seu casamento de palavras boas, de palavras que encorajam o seu cônjuge, palavras encorajadoras, de palavras que estimulam, porque você fazendo desta maneira, você vai encorajar o seu cônjuge a melhorar. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, no versículo 29, lá está escrito o que o marido disse acerca de sua mulher. Lembra daquele texto de Provérbios 31, versículo 29? Ele diz assim: há muitas mulheres virtuosas, mas a minha a todas excede. Está vendo aqui? Que importância é isso? E o resultado, diz a palavra de Deus, é que esta mulher fazia bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Então, você que me escuta, seja pródigo no elogio e você será o principal beneficiado deste investimento. A retribuição virá de maneira que você vai ficar surpreendido. Porque se você plantar, você vai colher. Sabe por que você está colhendo aí tantos desentendimentos, tantas brigas, tantas palavras duras no casamento? Porque você planta. O responsável é você. Começa a semear a partir de hoje coisas boas no seu casamento, que você vai ver só o resultado. Se você investir, você vai ter um retorno sensacional. Então, meu querido ouvinte, seja pródigo nos elogios. Elogie a sua esposa. Agora, tem mais um princípio, que é o princípio do romantismo. Hoje,
Muitos dos homens perderam totalmente seu romantismo para com sua esposa. Lá em Cantares, capítulo 4, versículo 9, lá está escrito assim: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Aqui, amados, essa linguagem ela é significativa e bastante romântica. Muitos casais que chegam no altar cheios de romantismo, sabe o que acontece? Eles deixam ir embora esse romantismo. Aí o casamento cai numa mesmice, numa rotina, num marasmo, não tem mais olhar cheio de ternura, não tem mais palavras doces, não tem mais carinho, não tem mais diálogo, não tem mais respeito, porque acabou todo o romantismo. A gente tem que sempre pedir para que o Pai, Ele assopre essas cinzas que às vezes Satanás coloca em cima das brasas vivas do amor. E Satanás vai fazer de tudo, principalmente se você é cristão, se você conhece essa verdade, né? Então, ele vai fazer de tudo para que cinzas sejam colocadas aí em cima do seu casamento, para que seu romantismo fica sem nenhuma forma, sem nenhum significado, fica naquela rotina terrível. Amados, lá na palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, lá em Efésios 5, verso 29. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E dela cuida. Então, veja só. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida. Então, esta palavra cuidar, que está aqui em Efésios, que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 29, ela vai aparecer mais uma outra vez no Novo Testamento, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. A palavra nesse texto aqui é acariciar. Está entendendo? Então, o marido, ele precisa acariciar a esposa. Precisa dar carinho para a esposa. Precisa tocar na esposa. Precisa ser sensível com a sua mulher. O marido precisa ser carinhoso com a sua mulher, porque mantendo assim o romantismo, esse casamento vai ser sempre revitalizado, remoçado, e vai encontrar um novo oxigênio para respirar ar puro de alegria, de prazer, de contentamento e, acima de tudo, de amor. É necessário, irmãos. Então, esses princípios são fundamentais para que a nossa vida conjugal ela possa ter um progresso. Nunca nos esquecemos da base, que é a cruz. Nós temos que, como diz o apóstolo Paulo, dia após dia eu morro. Morro para quê? Morro para mim mesmo, morro para os meus prazeres, para o meu ego, para as minhas vontades. Então, quando a cruz opera profundamente em nosso interior, dissipando tudo aquilo que faz parte do nosso egocentrismo, você vai se esquecer de você. Aí você vai começar a viver para o seu cônjuge. Cristo, Ele deu a sua vida por mim e por você. Não é assim? A palavra fala, tem um texto que todos nós gostamos, né, e apreciamos bastante, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa. Nós percebemos que nós somos amados pelo Pai, que Deus amou o mundo de uma tal grandeza, né, que deu o seu Filho Jesus Cristo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aqui é gostoso de ouvir, isso faz bem para o nosso coração. Agora, se você for para 1 João, capítulo 3, versículo 16, você vai encontrar uma palavra muito incisiva que diz assim, 1 João 3, verso 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E aqui está dizendo que Cristo deu a sua vida por nós, é um fato, e que devemos dar nossa vida pelos irmãos, né? E o irmão mais próximo, quem é? É seu marido e a sua esposa. Então você, marido, tem que se doar para a sua esposa,
porque a vida é uma doação. E você, esposa, tem que se doar para o seu marido, porque a vida é uma doação. Cristianismo é um se doando ao outro, é se doando sem se doer, porque tem muitos casais doídos, né, azedos, né, rancorosos, ressentidos. Por isso que a cruz ela tem que fazer parte, né, da vida relacional do casal. Senão o casamento não vai funcionar. É você negando a si mesmo todos os dias. Quando você nega a si mesmo, você vai viver para outra pessoa, para o seu cônjuge. Você vai amar a sua esposa, porque o seu maior problema já foi resolvido lá na cruz em Cristo. Lá você morreu, lá você foi crucificado. E hoje Cristo é a sua vida. E o amor de Deus está em Cristo Jesus. Para que Deus colocou o amor dele na sua vida? Para você se auto-amar? Não. É para você amar o seu próximo. E quem é o seu próximo? Mais próximo de você? É a sua esposa, é seu marido, são seus filhos. Depois, os irmãos da igreja. Entende aqui o que eu estou dizendo? Agora nós queremos amar os irmãos da igreja e no nosso lar está totalmente desalinhado. Está totalmente sofrendo um desastre. Tem muitos casamentos que estão sofrendo um tsunami dos mais terríveis. Mas chega no domingo, eles vestem uma máscara muito bonita, muito linda e vão para a igreja. Graça e paz, irmãos. Como é que você está? Tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. E de fato não está tudo bem. Está mascarando, está camuflando a sua vida real. Estão tentando, se esforçando para viver uma vida de aparência. Então, amados, nós precisamos olhar para Cristo crucificado e entendermos e sabermos que ali nós morremos nele e hoje ele é a nossa vida. Mas eu quero falar aqui de mais um princípio, é o princípio da comunicação. Lá em Cantares capítulo 4, versículo 11, o marido diz assim, Cantares, Salomão 4, verso 11, diz assim, os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Olha que coisa linda aqui, irmãos. Aqui é que os teus lábios destilam, sai mel dos teus lábios. Aqui fala de comunicação. Então esse aqui é o princípio da comunicação saudável. Deixe-me dizer para você que na Bíblia está registrado o seguinte, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Lá a Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Guarde bem esse versículo aqui, Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Está vendo aqui, irmãos, a importância de termos uma comunicação saudável? Talvez você pode dar vida ou você pode matar o seu casamento, dependendo aí da maneira como você se comunica com o seu cônjuge. E olha, irmãos, não tem casamento saudável se a comunicação não for positiva, não for boa, não for harmoniosa e não for uma comunicação respeitosa. Porque quando se perde o respeito, perde tudo. Por isso que ninguém consegue viver uma vida saudável se não passar pela cruz. A cruz elimina totalmente, completamente o nosso egocentrismo e faz com que Cristo comece a reinar no casamento. Aí o casamento vai ser saudável, vai ser um casamento vitorioso. Olha, meus irmãos, quantos casais há que se agridem, que machucam um ao outro, que ferem um ao outro, cuja língua não é medicina, mas a espada que fere, que machuca, que sangra e que mata. Por isso que nós precisamos manter no casamento uma linguagem bonita, saudável, cheia de ternura, uma linguagem cheia de sinceridade, cheia de amor, cheia de respeito pelo outro, porque desta maneira, meus amados, a nossa língua vai destilar mel, doçura, e vai trazer então uma comunicação edificante. Como é bom quando o marido e a esposa têm diálogos saudáveis, que quando o marido fala, a esposa tem prazer em ouvi-lo, porque ele fala com sabedoria, ele fala com autoridade, não fazendo da esposa um capacho, mas as suas palavras destilam um favo de mel.
E quando a esposa também fala, é uma doçura no seu falar, um falar gostoso, um falar agradável. Hoje, quando muitas mulheres falam, algum tempo atrás eu atendi um rapaz que estava com muito problema no seu casamento. Ele disse para mim o seguinte: olha, pastor Cláudio, eu pensei que tivesse casado com uma pombinha, mas depois de 1 ano e meio eu descobri que eu casei com uma arara. A minha esposa é uma arara, ela grita demais, ela berra. Percebe? Ela quer me fazer com que eu faça as coisas nos gritos. Ela chega em casa já gritando comigo. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Então, irmãos, se a cruz de fato não eliminar, o nosso falar aí grotesco, o nosso falar rude, o nosso falar iracundo, as pessoas hoje dentro do casamento elas falam com raiva, falam assim, destilando uma espada venenosa, um dardo que vem lá do mais profundo subsolo dos infernos. Temos que falar para palavras saudáveis. Lá naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, Ele crucificou também a nossa língua maldita, o nosso falar completamente distorcido. Nós temos, irmãos, aprender a viver uma relação conjugal em pleno contentamento e com uma comunicação saudável. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, está escrito assim. Tiago 1, verso 19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu quero, nesta oportunidade, encorajar você, que está me ouvindo, a agendar um tempo especial com seu marido, com sua mulher, com seus filhos, porque você precisa valorizar a sua família e dar prioridade à sua família, porque o teu marido te ama, a tua esposa te ama, teus filhos estão dependendo de vocês, estão aprendendo com vocês, e o que os teus filhos estão vendo em você, pai, em você, mãe, em você que tem vivido uma vida casada, que tem frequentado a igreja constantemente, mas que talvez nunca experimentou verdadeiramente a morte do seu velho homem. Porque enquanto você não crê que morreu na cruz, a sua vida vai ser uma vida camuflada, uma vida insatisfeita. Por isso que tem tantos maridos aí que às vezes ficam nos bares, até 8, 9 e meia da noite, sai do trabalho às 5, ficam nos bares até às 9 horas. Um dia eu fui conversar com uma pessoa. Por que você chega em casa assim tão tarde? Sabe por quê? Porque quando eu chego em casa eu encontro uma jararaca, uma cobra cascavel, uma mulher iracunda, nervosa, brava, irritada, fica me xingando, fica me maltratando. Então eu não tenho mais prazer em chegar em casa a esses horários. Mas quando o marido, ele tem uma esposa que de fato escuta, ouve, uma esposa que quando ela fala, ela destila assim nos seus lábios uma doçura, destila um mel, o marido tem prazer em voltar para casa. Irmãos, eu e você, nós vivemos a tensão do urgente e do importante. Tudo parece ser urgente no nosso dia, não é assim? O telefone toca, é urgente. Assistir o jornal é urgente. Ir para o seu lazer é urgente. Assistir o futebol é urgente. Tudo é urgente e às vezes o urgente está tomando o lugar do importante. O importante é cultivar uma comunicação saudável. Olha, meus irmãos, há vezes em que os filhos chegam da escola e dizem assim: papai, mamãe, pode me ajudar aqui com o dever de casa? E você diz o seguinte: olha, eu não tenho tempo agora, filho. Eu não tenho tempo agora, minha filha. Se vira por aí, ligue para a sua professora. Olha, tem pais, eu falo com muita tristeza no meu coração, que agem desta maneira com os filhos. Daí, a 10 minutos, o telefone toca e você corre para ele para atendê-lo e gasta meia hora conversando ao telefone. E desta maneira, sabe o que acontece? Os seus filhos descobrem que não podem contar com você, que não tem com você o mesmo crédito que tem um amigo, que tem o trabalho, que tem o lazer, que tem a televisão, que tem as outras coisas, não é assim? Então você precisa, você marido, você esposa, você precisa dar prioridade à sua família, ao seu marido, à sua mulher, aos seus filhos e desenvolver uma comunicação saudável. A Bíblia diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela única que for boa para edificação. Não é assim? E Jesus falou
lá em Mateus, que toda palavra frívola que vocês disserem, vocês vão dar conta dela no dia do juízo. Não é assim? Então, irmãos, você vai colher em sua casa o que você plantar, porque você reflete quem você é. E você se produz dentro de sua casa. Se plantar amor, você vai colher amor. Se semear amizade, você vai colher amizade. Né? Se plantar bom humor, você tem bom humor de retorno. Mas se você semear um mau humor, palavras ferinas, críticas amargas, pode ter certeza, você vai ter um clima tenso e pesado dentro da sua própria casa. Por isso, irmãos, é necessário que nós rogamos ao Espírito Santo para que Ele, então, pela cruz, possa estar eliminando esta má comunicação, né, que nós trouxemos aí na nossa bagagem. Temos que pedir para que o Espírito tire isso de nós e possamos ter em nossos lábios uma comunicação divina, uma comunicação saudável, uma comunicação agradável. Né? E aqui em Cantares, vamos ler mais um princípio aqui, capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim, olha que coisa linda, meus irmãos. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Olha que o casamento ele só pode ser saudável se tiver fidelidade. Fidelidade. É lamentável que na sociedade contemporânea, cerca de 75% dos homens e 63% das mulheres já traíram o seu cônjuge. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu atendo todos os dias pessoas que foram traídas. Então esse é um caos, é um colapso. Estou dizendo entre cristãos, que se dizem cristãos. Né? Porque tem crente qualquer pessoa é. Eu quero ver uma pessoa crer na sua morte com Cristo. Este é filho de Deus, este é regenerado. Este é aquele que morreu para o pecado, morreu para o seu velho homem, para o seu egocentrismo. Este vai viver, pela graça de Deus, um casamento saudável, feliz, alegre e sustentado pela graça de Deus. E você precisa aprender muitas coisas, né? Porque quando a pessoa nasce de novo, ela está susceptível a aprender. Né? E eu vou dizer para você aqui, não há casamento sadio sem fidelidade, sem o princípio da confiança, da integridade, da pureza e da honestidade. O casal tem que ser cúmplice um do outro. Você precisa entender que o seu cônjuge é propriedade exclusiva de Deus, mas também o seu cônjuge pertence a você de uma maneira inalienável. Isso tem que ficar bem certo no seu coração. Né? A palavra de Deus diz lá em Cantares, capítulo 6, versículo 3, diz assim, Cantares 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Está vendo aqui? Então, amados, isso aqui quer dizer que o seu cônjuge é um jardim fechado, é uma fonte reclusa, é o seu manancial que só deve abastecer você. Então, por favor, mantenha a integridade, tome a decisão de jamais transigir com este absoluto. Não tem aí o olhar para a mulher estranha, não tem aí olhar para o homem estranho. Dedique o seu tempo, o seu coração, as suas energias, as suas forças e o seu afeto, o seu corpo ao seu cônjuge. Por quê? Porque, na verdade, não há nenhuma possibilidade de você ser feliz se este princípio é rompido, se a fidelidade não está observada ali em seu casamento. Aí ele vai fracassar. Por isso que é fundamental, meus irmãos, que a cruz, ela opera em nosso interior dia a dia. Não é que eu só fui crucificado com Cristo, fui morto com Cristo, meu velho homem já morreu. Não, a cruz tem que operar em nossas vidas todos os dias. Romanos 6,6 diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então, sabendo hoje, sabendo amanhã, sabendo depois de amanhã, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Saber todos os dias para que o princípio da morte esteja operando em sua vida todos os dias, para que então a vida do Senhor Jesus se manifeste na tua vida conjugal. Aí vai ser maravilhoso. Mas eu gostaria aqui de verificar mais um princípio, né, que é o princípio do prazer. Lá em Cantares, capítulo 4, versículo 15, ele diz assim,
És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Meu querido e amado ouvinte, Deus, o nosso Pai Celestial, deu a você o privilégio de estar casado, e não só isso, e desfrutar plenamente da vida conjugal. A palavra de Deus diz que o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, que o sexo fora do casamento é pecado, é adultério, e a Bíblia diz que só aquele que está fora de si comete tal loucura. Lá em Provérbios 6:32, você pode ler depois, né? Só quem quer se destruir é que comete adultério, vocês estão me compreendendo? Só quem quer se destruir, não o seu cônjuge, mas você mesmo. Porque quando você trai a sua esposa, quando você trai seu marido, você está se autodestruindo a você mesmo. Mas a Bíblia diz que o sexo em si, ele é santo, ele é bom, ele é puro. O sexo é deleitoso, é prazeroso. Ele não é apenas para a procriação, irmãos. Deus criou você e eu com desejos sexuais. E Deus criou a possibilidade de você satisfazer plenamente os seus desejos sexuais no seu casamento. Por isso que o seu cônjuge é uma fonte de prazer para você, não para outros. Por isso que Paulo fala, fugir da impureza. Você pode desfrutar de uma maneira linda, santa, pura, maiúscula e abundante da vida sexual no casamento. Mas o sexo é santo, é bonito, mas dentro do casamento. Porque a Bíblia vai dizer, lá em Hebreus 13, versículo 4, que diz assim, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Então, essa palavra aqui, leito, em grego, é a palavra coito, de onde vem relação sexual. E diante de Deus, a relação sexual de marido e mulher é algo lindo, é algo santo, é algo puro, é algo deleitoso, que Deus criou para o seu prazer e para o seu encantamento. Queridos ouvintes, o nosso Pai, Ele quer que você desfrute disso de forma plena e abundante, mas tudo para a glória de Deus e também para a sua felicidade. O apóstolo Paulo, naquele lindo texto, tratando ali do casamento, capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, dos versos 3 e 5, a Bíblia diz assim, olha que texto precioso. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Está vendo aqui, irmãos? Isso significa que o marido, ele deve satisfazer sexualmente a sua mulher e a mulher deve satisfazer sexualmente o seu marido. O apóstolo Paulo diz que não pode existir no casamento chantagem sexual. O que é isso? O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. E também a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Então, cada um pertence ao seu cônjuge. Irmãos, é loucura e insensatez também fazer chantagem sexual. Porque se você o fizer, se você fizer do sexo uma arma, a vítima pode ser você mesmo. Entenda isso. Mas agora o apóstolo Paulo, ele diz que se o sexo antes do casamento e fora do casamento é pecado, a ausência do sexo no casamento também é pecado. Amados, tenhamos isso em mente. Olha que há uma ordem aqui apostólica. Não vos priveis um ao outro. Então, você deve apenas privar-se da relação sexual se for por uma razão justificável. Como, por exemplo, conforme diz a Bíblia aqui, dedicar-se à oração, e deve ser de mútuo acordo e não por muito tempo. E depois, novamente, vos ajuntardes. Paulo diz, e sabe para quê? Para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porque se você chantagear sexualmente o seu marido, a sua mulher, saiba de uma coisa. Satanás colocará uma outra pessoa neste caminho e acontecerá certamente um grande desastre no seu casamento. Se você chantagear
o seu cônjuge, saiba de uma coisa: Satanás, ele vai entrar em ação. Ele vai tentar de alguma maneira lhe destruir. E o projeto de Deus, para mim e para você, para o nosso casamento, é que nós possamos ter uma vida plena, que você possa ser plenamente feliz na sua vida conjugal. Porque, irmãos, desta maneira, se você seguir essas balizas que Deus tem colocado para mim e para você na sua palavra, esses princípios dele, pode ter certeza de uma coisa: você vai colher os frutos doces dessa abençoada relação. E o meu desejo nesta oportunidade é que você seja uma pessoa, um homem ou mulher, um casal plenamente feliz na sua vida conjugal. E se você seguir, aquilo que a palavra de Deus está mostrando para você, certamente você vai ter um casamento feliz, um casamento abençoado, um casamento que vai ser um jardim engrinaldo aí de flores, um pomar de plantas frutíferas, e você vai se deliciar com esses frutos doces e sazonados da felicidade. Olha, que Deus abençoe a sua vida, a vida do seu marido, da sua esposa, o seu casamento, a criação e a educação dos seus filhos. Que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ter uma palavra de oração, quero orar em favor da sua vida conjugal, do seu casamento. E outra coisa, quero dar uma dica aqui muito importante: não se distraia de Cristo. Lembra que um princípio para o casamento feliz, ele tem que passar pela cruz. Enquanto o casal não se render à verdade da palavra, que diz que lá naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo nos atraiu a si, ele nos incluiu no seu corpo, ele nos crucificou, ele nos fez morrer, fomos sepultados com Cristo, e juntamente com Cristo fomos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, irmãos, esta aqui é a base para um casamento feliz. Todo casamento feliz, ele deve passar pela cruz. Sem cruz, vai ser um casamento camuflado, um casamento de aparências, igual muitos e muitos nossos irmãos estão vivendo. Um casamento sem vida, sem alegria, falta aquele vinho. O vinho é o símbolo da alegria. E quem é este bom vinho no casamento? É Jesus. Jesus Cristo, ele transformou a água em vinho. Aquele casamento que era uma água, aquela água é uma figura de muitos casamentos sem vida. A água, ela não tem cheiro, não tem gosto. Então, irmãos, agora quando Jesus Cristo está no casamento, ele transforma aquela água em vinho. Por quê? Porque ele é a videira verdadeira. Dele é que sai este bom vinho, aquele vinho amadurecido, aquele vinho que alegra o coração, aquele vinho que vai trazer alegria para o cônjuge, para que os seus filhos cresçam sarados, para que seus filhos vivam a vida de alegria, vendo o pai e a mãe se comunicando bem, se perdoando, corrigindo os filhos, porque quem ama corrige. Então, doe tempo para a sua esposa, você marido, você esposa, doe tempo para o seu esposo, e doe tempo para os filhos, que são herança do Senhor, que são dádivas que Deus colocou em vossas mãos, para que vocês possam educá-los com o seu exemplo. O seu exemplo fala mais alto do que as suas próprias palavras. E que Deus, pela sua graça, sustente a cada um de vocês, ok? Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, muito obrigado, Pai, por esta reflexão que o Senhor trouxe para nós nessa oportunidade. Nós rogamos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre cada cônjuge que nos escuta nesta manhã, Pai. Abençoa aqueles casamentos que estão fadados ao fracasso, aqueles casamentos que estão em crises. Ó Pai, faz com que eles possam ver a maravilha da obra da cruz que tu realizaste na pessoa de Cristo. Meu Pai, faz com que a tua maravilhosa graça seja revelada e eles possam viver uma vida de alegria, uma vida de santidade no casamento, porque somente pela obra da cruz e a obra consumada de Cristo que nós vamos viver uma vida conjugal, alegre, feliz, como cidadãos dos céus, meu Pai. Abençoa todos os casamentos, ó Pai. Abençoa essa cidade, todas as famílias. Estamos vivendo épocas difíceis, meu Pai, onde hoje
O inimigo, Satanás, tem perseguido os nossos filhos, perseguido as nossas esposas, os nossos maridos. Meu Pai, que o Senhor repreenda toda ação de Satanás na vida de teus filhos. E que nós tenhamos olhos abertos para detectarmos e repreendermos toda a obra satânica que tenta destruir a família, que tenta destruir os casamentos. Meu Pai, nos leva para Ti. Meu Pai, faz com que a obra da cruz, do Cristo crucificado, seja a realidade espiritual na vida e no coração de todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade. Nós oramos agradecidos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amados, nós chegamos ao final do programa Mensagem da Cruz. Muito obrigado aí pela sua audiência. Esta mensagem foi gravada, depois você pode ligar para nós no telefone 3215-7508 e passar para pegar quando você puder, ok? Que Deus te abençoe, que Deus revele essa palavra, que Cristo seja formado na sua vida. Olha, um bom dia para você, Deus te abençoe, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 3215-7508 ou venha nos fazer uma visita na Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao Estádio Teixeirão. Cultos todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 e às 19 horas. Tenham todos um dia abençoado pelo Senhor e até o próximo programa. Graça e paz. Pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morrido. Lá na cruz, no seu corpo eu morri. Fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive. Nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte. Tudo feito e consumado, por sua graça eu sou salvo. Graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor. Paz, meu caminho, meu amado Salvador, Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha meu amado Jesus, Jesus, Jesus.
meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado